Olá a todos, meu nome é Gabriel, sou da Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Estarei aqui apresentando um trabalho Quasi-Satellite Orbits, um estudo das condições de estabilidade associadas aos parâmetros do sistema dinâmico do problema de três corpos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelos professores doutores Cláudia Celeste, também da UFBC, e Antônio Bertacchini, do INPE. Introduzindo o problema, vamos entender o que é uma Quasi-Satellite Orbit, que eu vou denominar ao longo do trabalho por QSO. Alguns corpos celestes, como por exemplo pequenas luas e asteroides, são corpos celestes que não têm uma força gravitacional suficiente para poder manter uma órbita estável ao redor deles da maneira descrita pelo problema de dois corpos. Com isso, para a gente poder explorar esses corpos celestes, a gente precisa recorrer às QSOs. As QSOs elas acontecem para determinadas condições iniciais próximas a esse corpo celeste de menor massa, né, de modo que seu veículo espacial, mesmo não estando em uma órbita estável, ele ainda consegue ficar por um determinado tempo na vizinhança do corpo celeste. Na realidade, o que acontece, é que esse veículo espacial que está em uma QSO, ele na verdade ele orbita o corpo celeste principal de maior massa, mas o corpo celeste menor massa ele funciona como uma perturbação na trajetória, e isso acaba resultando em uma trajetória ao redor do corpo celeste menor, e que gera essa QSO em que o veículo espacial consegue ficar por um determinado tempo na vizinhança do asteroide ou de uma pequena lua. E quanto maior for esse tempo, mais estável é a QSO. Portanto, é importante a gente estabelecer aqui que estabilidade nesse trabalho é um critério de tempo. Aqui nesse slide tem as motivações desse trabalho e o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui desse trabalho é determinar como os parâmetros relacionados ao sistema dinâmico influenciam na estabilidade. A nossa metodologia consiste em considerar um sistema de três corpos, formado por um corpo celeste de maior massa, M1, corpo celeste de menor massa, M2, e uma massa desprezível. Isso aqui pode ser um sistema formado pelo Sol, asteroide, veículo espacial, por exemplo, ou então um planeta, uma pequena lua, e um veículo espacial. Após considerar esse sistema dinâmico, a gente inclui o achatamento do corpo celeste de menor massa. Esse trabalho adotou unidades canônicas, então a gente adotou unidades adimensionais para distância e para tempo. No caso da distância, a gente assume que a distância entre os corpos primários, que é M1 e M2, é igual a 1. Então, essas aqui são as equações do movimento. Esse primeiro termo aqui, ele está relacionado ao problema restrito de três corpos. E esse segundo termo da equação ele está associado ao achatamento do corpo celeste menor massa. Aqui abaixo da equação está a definição de cada variável aqui da equação. E é importante a gente dizer que o sistema de coordenadas em que essa equação está escrita é um sistema de coordenadas centrado no centro de massa do sistema dinâmico, e o plano XY é o mesmo plano de rotação dos corpos primários. E como a gente está tratando somente do caso 2D, a gente não vai ter nenhuma componente em Z aqui. É importante a gente lembrar que essa equação está em um sistema de coordenadas centrado no centro de massa do sistema, porque como a gente vai ter um corpo muito massivo, em um outro corpo celeste com uma massa muito pequena, então a gente vai perceber que o centro de massa ele vai estar muito próximo do corpo mais massivo. Então, com isso, nesse sistema de coordenadas, esse corpo celeste menor, pode ser o asteroide, por exemplo, ele vai estar, e como a gente está adotando unidades canônicas também, ele vai estar muito próximo de 1 ali no sistema de coordenadas, assumindo as unidades canônicas. Então, aqui está a descrição numérica de como que a gente gerou os resultados. Basicamente, a gente usou o integrador Ruge-Kutta. A gente tem como dados de entrada do programa condições iniciais de posição e velocidade, os parâmetros relativos ao sistema dinâmico,
E como dado de saída, a gente tem o tempo de duração da QSO, a estabilidade, né? E distâncias mínimas, máxima e média entre veículo espacial e corpo celeste menor. É tudo isso em função das condições iniciais. E aqui estão os critérios que a gente adotou para colisão e escape. Então, indo para os nossos resultados, primeiramente, não considerando o achatamento, né? Então, portanto, o coeficiente de achatamento de J2 igual a zero, e fixando o AB, que é o raio equatorial do corpo celeste menor, em 10-3, e variando a razão de massa, a gente obteve esses resultados aqui. Para poder facilitar o entendimento do resultado, né? No caso aqui dos gráficos aqui à esquerda, desses aqui que tem uma região em azul e uma região em vermelha, esse gráfico aqui ele está relacionado à estabilidade. Então, essa parte aqui em vermelho indica as QSOs que não escaparam nem colidiram durante o tempo de integração, que foi de 0 a 50. Então, são as QSOs estáveis, né? E ao lado aqui, né, dos gráficos de estabilidade, a gente tem a distância média para todas as QSOs estáveis, né? E aqui é apresentado tudo em função das velocidades iniciais e posição inicial. Variando aqui nesse resultado aqui a razão de massa, diminuindo a ordem de grandeza, né, a gente percebe que inicialmente tem esse comportamento aqui, descrito na figura A, né, e à medida que a gente reduz a razão de massa, quando a gente chega aqui em 10-11, por exemplo, a gente vê que reduz muito a quantidade de órbitas estáveis, né? E as órbitas estáveis começam a ficar ali em uma reta, em torno de uma reta ali no gráfico, né? Como a gente pode ver aqui na figura G. No resultado seguinte, né, agora considerando 10-4 para o AB, a gente percebe aqui um comportamento muito semelhante na imagem A e na imagem C, né, para as órbitas estáveis. Aqui, quando diminui a razão de massa, ocorre uma perda de estabilidade, né? E aqui tem algo interessante, que quando a gente continua diminuindo a razão de massa, a ordem de grandeza, né, a gente percebe que o comportamento muda aqui. Então, tem essa estrutura aqui em vermelho das órbitas estáveis na figura E, e que após ela, quando a gente continua diminuindo a razão de massa, a gente percebe que o comportamento muda, né? Aqui tem um comportamento em que a curva se eleva, e após atingir esse ponto aqui, a gente vê que o comportamento muda e daí a curva volta a se afunilar em torno de uma reta, né? Para o próximo resultado, agora considerando 10-5 para o raio equatorial, a gente tem aí um comportamento muito semelhante para todas as razões de massa, né, consideradas, com o diferencial de que para as órbitas aqui que estão mais distantes do corpo celeste, ocorre uma redução na estabilidade, né, à medida que diminui a razão de massa. Agora, para esse resultado aqui, quando a gente considera 10-6 e considera valores para a razão de massa de 10-10, 10-11, 10-12, a gente percebe que praticamente não há diferença no comportamento da estabilidade. Somente aqui na imagem E, no gráfico E, é que ocorre uma ligeira perda de estabilidade com essas órbitas aqui que estão mais distantes do corpo celeste. Então, com isso, a gente conclui o seguinte, que a gente percebeu que existe uma evolução no comportamento da estabilidade à medida que a gente diminui a razão de massa e fixa o raio equatorial. Então, para qualquer sistema dinâmico, né, quando a gente tem uma razão de massa muito alta, a tendência é que a gente tenha uma estrutura descrita aqui pela figura A. Né, à medida que a gente diminui a razão de massa, a estabilidade também vai diminuindo, e daí a gente tem uma estrutura aqui descrita pela figura B, depois pela C, D e E, respectivamente. A gente considerou também o achatamento do corpo celeste menor, a gente considerou um achatamento de 0,1, que é um achatamento considerável, né? Se a gente lembrar que o da Terra está da ordem de 10-3. E a gente não percebeu nenhuma diferença nos resultados. Então, portanto, o achatamento não interfere na estabilidade das QSOs. Então, concluindo o trabalho, né? Aqui tem as referências que nós utilizamos. O objetivo foi atingido, né? Os resultados são válidos para qualquer sistema dinâmico, pois as unidades são canônicas, né? A gente determinou como que a estabilidade evolui
com a variação da razão de massa, né? E também determinamos que o achatamento associado ao corpo celeste massivo de menor massa não influencia na estabilidade das QSOs. É isso o nosso trabalho. Muito obrigado.